de fato o Japão adota essas medidas, né? Agora eu não sei qual que é pior, se é pena de morte ou prisão perpétua, né? Porque diga, cidadão, como é que você está? Tudo tranquilo? Para quem não me conhece, meu nome é Léo. Eu moro no Japão e eu vim trazer hoje aqui uma notícia que aconteceu essa semana aqui, acho que anteontem, 2, 3 dias atrás. 3 brasileiros foram pegos no aeroporto de Narita com 59 quilos de estimulantes, né? E aí, o que mais impressiona nessa notícia são algumas coisas impressionam nessa notícia, né? A quantidade dessa droga, o valor dessa droga e a audácia dessas pessoas, desses 3 brasileiros aí, né? Eu vou explicar mais ou menos aqui o que foi que aconteceu e quais as consequências e como é a questão das penas aqui no Japão. Pessoal, eu acho que, como eu disse, né, esses brasileiros foram bastante audaciosos em tentar fazer isso aí. É bem famoso a questão prisional aqui no Japão por conta de torturas, do modo que eles tratam as pessoas, assim, né? Não tem muito essa questão de respeito e dignidade aqui não para o prisioneiro. Sofre bastante mesmo, né? Mas a questão de brasileiros aqui presos no Japão, se eu não me engano, hoje eu tava vendo, eu fiz um outro vídeo, né, falando de brasileiros que foram presos aí assaltando loja de conveniência. O vídeo, acho que o vídeo anterior a esse, 2 vídeos antes. Eu cheguei no Japão em 2002, 2001, 2002, por essa volta mais ou menos, final de ano. Era uma época em que todo mundo tinha aqui carros esportivos, assim, né? Não tinha internet nessa época. 2000 não tinha carro com muita tecnologia que tem hoje, né? Mas as pessoas, os carros tinham suspensão, tinham roda, tinham motor, turbina e era moda colocar som no carro, né? Colocava um aparelho de som, que era muito caro o aparelho, as caixas de som. E aí era uma época em que eu lembro que tinha as pessoas que trabalhavam comigo, sempre tinha conhecido assim que furtavam essas coisas ou roubavam essas coisas, né? Som de carro, roda de carro, era muito comum o cara ter um carro esportivo e ele acordar de manhã e a hora que ele vai sair para trabalhar ver o carro pendurado no cavalete lá, 4 cavaletes assim, sem as rodas, né? Então e naquela época não tinha muito câmera, não tinha câmera filmando as coisas assim, né? Então isso era muito comum, acontecia demais isso. Eu lembro que tinha brasileiro que ia preso direto por causa dessas coisas. Outra coisa também, e isso continua igual. Hoje em dia parou esse tipo de roubo, né? De roubo de som e de roda, porque todo lugar tem uma câmera hoje em dia, né? Cada esquina tem uma câmera, então isso aí ficou mais difícil de fazer, esse tipo de crime. Mas a questão de droga aqui no Japão ainda tem, sabe? Essa usuário de droga, traficante de droga. Isso sempre existiu, vai existir sempre isso aí, né? O problema é que a pena para esse tipo de crime aqui no Japão, ela é muito forte, sabe? Eles não querem isso, nem entre japoneses e muito menos estrangeiros. Eles não querem que eles já não são muito estrangeiros, já não é muito bem-vindo aqui, né? E quando vem para cometer esse tipo de crime, para trazer droga para cá, é complicado. Eu vi a história de um brasileiro que, isso faz tempo, isso foi em 2008, 2009, uma coisa assim. Ele
ele tava andando com o carro dele, ele tinha aquele carro modelo lowrider, né? E aí ele tava lá próximo de Tóquio, ali na região de Tóquio. E aí a polícia parou ele por conta de uma luz uma lanterna traseira, talvez estivesse lá apagada lá. A polícia parou ele e aí suspeitou de alguma coisa e foi revistar o carro dele e achou um cigarro de maconha dentro do carro dele. Ele foi preso, ele ficou preso por acho que quase um ano ele ficou preso. E aí ele relata, né, o que é que ele viu ali, o que ele passou ali, sabe? Eles deixam você fica numa cela com outras 5 pessoas. É uma cela assim, é um quarto, né? Tem um vaso sanitário ali aberto, você tem que fazer as suas necessidades na frente de todo mundo ali. Tem uma janela de vidro, né? Esse vidro ele não quebra, é um vidro que ele é 5 centímetros de grosso, 5 centímetros de grossura. Ele não quebra. Se ele quebrar, ele vira areia, porque para não servir como arma, né? E aí eles veem o mundo através daquilo ali. Não pode falar em português. Aqui só em japonês pode falar. Se você cometer... Esse cara, ele disse que ele escreveu num papelzinho, porque ele não sabia o tempo que ele ia ficar preso. Ele escreveu o telefone dele e o endereço dele num papelzinho pequenininho, dobrou e colocou dentro de uma caneta. E aí descobriram que ele fez isso. E aí deixaram ele de castigo por 4 dias. Sentado numa cadeira com a coluna reta, sem encostar, os 2 joelhos juntos e as 2 mãos em cima dos 2 joelhos. Durante 4 dias. Só se levantava dali para ir no banheiro, para comer 2 vezes por dia no banheiro, 2 vezes por dia para comer, e ficava ali durante 4 dias. É uma tortura isso, né? É uma coisa absurda, né? Eles deixam a pessoa tomar, se quiser, pode tomar sol durante 30 minutos por dia. Eles são bastante severos assim. E aqui no Japão tem pena de morte e prisão perpétua aqui, né? Eu tava vendo uma matéria para poder fazer esse vídeo, eu li uma matéria. O ano passado teve 4 mortes por execução. Aqui é por enforcamento. Mas é o tal negócio, né? Agora a gente fica pensando assim, a gente sabe que o sistema prisional japonês é duro, né? Já foi mais duro que isso ainda. Antigamente era muito pior. Essa questão de leis, de direitos humanos deu uma amenizada nisso aí, mas ainda é muito duro, né? Então, se a pessoa sabe que tem um sistema desse aqui, tão cruel assim, por que é que vai querer cometer um crime aqui, né? Por que vai querer assaltar uma loja de conveniência? Porra, que bobagem é essa? O que ele vai... Quanto de dinheiro a pessoa vai pegar com isso? Ou então, pior ainda, o cara sabe que o sistema rígido que é aqui, que não passa droga. Aqui não adianta o cara querer passar droga pelo aeroporto. Aqui no Japão não consegue. Não há essa possibilidade. Aí talvez alguém contou uma mentira. O cara passou com não sei quantos quilos lá, não pegou. Então é mentira, isso não existe. Não existe essa possibilidade. A droga que entra no Japão, ela deve vir por soldada em algum casco de navio, ou por mar, por algum barco, ou mesmo por terra. Mas no aeroporto não consegue passar, não adianta. Então, a inocência da pessoa, pegar
59 quilos e tentar passar no aeroporto. 3 pessoas, não é um, são 3 brasileiros. Aí o que é mais impressionante nisso é que o valor dessa droga foi estimado em 4 bilhões de ienes. 4 bilhões de ienes. Para você ter uma ideia, um brasileiro aqui no Japão, ou um trabalhador comum aqui no Japão, de fábrica, ele tira em média 3 milhões de ienes por ano. 3 milhões em um ano. Essa droga valia 4 bi. É 100 vezes mais o que um brasileiro ganha, do que qualquer pessoa, trabalhador, ganha num ano aqui no Japão, trabalhando em fábrica. Talvez ganhe um pouco mais, de 3,5 aí. Tem, lógico, tem. Dependendo do trabalho que a pessoa faz, da especificação que a pessoa tem, a especialidade, ganha aí 4, 5. Mas não é muito mais que isso, né? Mas a média é 3, 3,5 aqui. O valor dessa droga, né? Então eu acredito que isso vá pesar na questão da pena dessas pessoas aí, né? A gente consegue ver que essas pessoas não tem noção, não tem noção. Agora fica aí, não tem volta, não tem volta e não tem clemência. Esse tipo de crime não tem clemência, né? Eu não sei se vão ser executados. Talvez não sejam, porque isso aí vai ser um escândalo no mundo inteiro, né? Talvez o Japão vai chamar a atenção aí da mídia do mundo inteiro, caso apliquem uma pena dessa aí de execução, mas é por tempo indeterminado. A prisão deles com certeza vai falar tempo indeterminado, né? Aí eles eu tava nessa matéria que eu tava lendo sobre as penas do Japão, ele fala assim que existem 2 motivos que são ligados para eles colocarem uma pessoa em prisão perpétua ou execução. Quando a pessoa não mostra indícios de que vai mudar, vai melhorar, ou a pessoa não quer melhorar, fala, não, eu não quero, não estou errado, é isso. Aí eles colocam a pessoa para prisão perpétua ou execução. E geralmente quando é execução, eles avisam a pessoa 1 hora antes. A pessoa levanta, toma o café da manhã e aí eles vão lá e falam, hoje vai acabar sua vida, e leva lá por enforcamento. Parece que são 3 pessoas que fazem execução. São 3 botões, né? 3 botões. Os 3 têm que apertar o botão na mesma hora. Mas é um dos botões que vai acionar, né, o sistema lá deles lá. Então eles colocam 3 para não saber qual foi, né, que fez isso, né? E aí eu acho que talvez o risco seja grande demais para tentar fazer esse tipo de crime. Eu não sei, o cara desconhece, se o cara desconhece isso, se o cara desconhece esse tipo de pena no Japão, ele é muito bobo, mas não desconhece, não. Eu acho muito difícil não saber que é desse jeito, né? O ano passado, o ano retrasado, teve um peruano que ele do nada, ele ficou louco lá e ele saiu e matou, acho que 6 pessoas. 6 pessoas, uma idosa de 82 anos e uma criança de 6 anos. Dentre as pessoas, matou 6 pessoas, o peruano. E aí ele ia ser condenado à morte, mas aí decidiram, em último momento, decidiram que deixar ele prisão perpétua, porque ele tinha visivelmente problemas mentais, né? Então aí ele não executaram ele vai ficar preso para sempre, né? Prazo indeterminado ou perpétuo. Acho que foi declarado prisão perpétua nesse caso, né? Então são coisas muito tristes que acontecem aqui no Japão.
É, tem bastante crime bárbaro aqui também. Aqui tem muita coisa que o Japão não, que a gente não fica sabendo, né? O noticiário não tem muita coisa, o noticiário não fala, né? Mesmo os grandes jornais, esse caso desses brasileiros que fizeram isso aí tá todo noticiário saiu isso aí. No aeroporto de Narita, 3 brasileiros tentaram entrar com uma quantidade dessa de drogas aí. Então, é um absurdo, né? A notícia de hoje era essa, pessoal. Para quem chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se inscreve no canal, deixa um joinha, isso vai me ajudar a continuar trazendo notícias e novidades aqui, ok? Situação muito triste aí que aconteceu com os nossos conterrâneos aí, mas questão de escolha, né? Não dá pra fazer, não dá pra ficar passando a mão na cabeça também, né? É uma pena eles terem tomado essa decisão aí de fazer esse tipo de coisa aí, esse tipo de crime aí. Mas fazer o que, né? Agora vão pagar pelo crime aí, ok? Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe vocês.